Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta com mais um vídeo da nossa atualização semanal sobre a safra americana. Está curioso? Então não desgruda daí que a gente está de volta logo depois da vinheta. Bom, como de costume, hoje teremos novos convidados aqui no nosso vídeo. Para dar mais tempo a eles, vamos começar direto com o relatório do USDA. Começando com o milho, 97% dele já está embonecado, 75% já está no estágio de grão pastoso e 31% já está no estágio de formação de dente, que é o estágio R5. A informação nova no relatório do USDA é a área de milho em maturação, que foi reportada como 4%, tendo o Kansas aí puxando a média para cima. Isso se deve à falta de água aqui no Kansas, com que faz com que as plantas acelerem o seu ciclo. Em relação à condição das lavouras, temos 12% em estado excelente, 43% em estado bom, 27% em estado razoável, com o restante aí ficando entre ruim e muito ruim. Destaque negativo mais uma vez para o Kansas, e nós vamos falar bastante sobre o Kansas, já que está muito seco por aqui e é o único estado aí que a condição predominante é a razoável. Nos outros estados a condição que predomina é bom. Falando da soja, praticamente todos os Estados Unidos já atingiu 100% da floração. Kansas e Missouri puxam essa média para baixo, com 91% das áreas com flores já formadas. Em relação à formação de vagens, temos 84%, com novamente o Kansas aí e o Missouri também puxando a média para baixo, com 67% e 73% respectivamente. Em relação à condição das lavouras, temos 13% em estado ruim ou muito ruim, 30% em estado razoável, 47% em estado bom e 10% em estado excelente. Se compararmos esses valores com a mesma época do ano passado, veremos que os números eles são muito semelhantes. A diferença é que alguns estados que estavam bom ano passado estão ruins esse ano, e estados que estão ruins esse ano estavam indo muito bem ano passado, como é o caso de Nebraska, por exemplo. No último dia 12 de agosto, o Departamento de Agricultura aqui dos Estados Unidos, o USDA, liberou o Crop Production Report, que atualiza a previsão da produção de grãos aqui nos Estados Unidos. O que podemos destacar é que a expectativa é de produzir mais de 2% a mais de soja do que no ano passado e produzir 5% a menos de milho que no ano passado. Outra informação interessante é que a área de milho diminuiu em todos os estados, com exceção do Missouri, que ficou aí no 0 a 0. Para a soja, os únicos estados que não aumentaram a área foram Minnesota, Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte. No geral, o relatório reportou um acréscimo de 1% na área de soja e um decréscimo de mais de 4% na área plantada de milho. Agora vamos trocar as engrenagens e falar sobre o clima. Eu sei que tem muita gente prestando atenção no clima aqui nos Estados Unidos nesse momento. Em resumo, onde estava seco, continua seco, e onde estava chovendo, continua chovendo. Estados mais a oeste do cinturão do milho, como Kansas e Nebraska, têm sofrido bastante com o estresse hídrico e térmico, vários dias aí com temperaturas acima dos 35 graus. Estados como Minnesota, Dakota do Norte, Illinois, Wisconsin e Ohio, e também parte de Iowa, receberam boas chuvas na semana passada. As chuvas variaram entre 20 e 60 milímetros, e para essa próxima semana, a previsão é de temperaturas mais baixas em praticamente todo o Corn Belt, coisa que o produtor americano vinha pedindo muito. Além disso, o Kansas, por exemplo, que vem sofrendo com essa seca, tem previsão de receber aí alguma chuva. Agora, mais para o leste, também tem chuvas previstas de até de 50 milímetros para os estados de Illinois e Indiana, que devem fechar aí o ano provavelmente com uma produção muito boa, tanto de soja como de milho. Falando sobre mercados, a soja fechou a quinta-feira, dia 25 de agosto, a $15,53 o bushel,
e o milho a R$ 6,64 o bushel. O dólar fechou a R$ 5,11. Agora vamos começar a quebrar essa informação por estado, começando com você, Lucas. Conta para nós a situação aí no lado leste do Corn Belt. É isso aí, Carlos. Aqui no leste do Corn Belt, quem recebeu chuva foi Illinois, um pouco mais ao norte, Ohio, praticamente todo o estado, Indiana e mais ao sul de Illinois foram chuvas bem esparsas. Para os próximos dias, são esperados alguma chuvinha em toda a região e esse volume vai ser um pouco maior na região mais central de Illinois, um pouquinho para o sul, e centro-sul de Indiana. Tem uma regiãozinha ali que deve chover bastante, é uma região meio pequena, mas fica na divisa entre os estados de Illinois e Indiana, um pouco mais ao sul. Com relação ao desenvolvimento das lavouras, o milho já atingiu o estágio de embonicamento em praticamente toda a área, 99% para os estados de Indiana e Ohio e 96% em Illinois. A área de milho em grão pastoso vem crescendo e ela varia de 77% até 80%. Formação de dente de 20% a 37% atingiu esse estágio. E o primeiro registro de maturação nessa região, 1% em Indiana. Illinois e Ohio ainda não têm dados de milho em maturação. Com relação à condição do milho aqui nesses três estados, Illinois continua liderando, onde as condições são melhores para o milho, 70% da área é considerado bom ou excelente, 22% razoável e apenas uma fatiazinha bem pequena de ruim ou muito ruim. Já em Indiana e Ohio, as condições são um pouquinho diferentes. O que está bom ou excelente, ele varia de 54% e até 60%, razoável de 25% a 32%, e a fatia que é ruim ou muito ruim é um pouquinho maior. Mudando agora para a soja já atingiu o estágio de florescimento também praticamente toda a área, 99% em Ohio, 96% em Indiana e 95% em Illinois. A formação de vagem também já representa uma área bem grande, de 80% a 88% da área. E com relação à condição da soja, é muito similar ao milho. Mais uma vez, Illinois, onde as condições são melhores, 68% da área em Illinois é considerado bom ou excelente, 23% razoável. Quando vamos mais para o leste, Indiana e Ohio, de 55% a 59% é bom ou excelente e de 26% a 32% razoável. Mais uma vez, com uma fatiazinha aí de ruim ou muito ruim, sendo um pouquinho maior. Essa semana também tive conversando com algumas pessoas que trabalham, que viajam bastante no estado e também um produtor. E falando especificamente de Illinois, onde as condições não estão tão boas é daqui da região onde eu falo, onde a chuva deu uma escapada e deve ter um pouquinho de perda de produtividade. Mas quando vai para o norte do estado ou mais ao sul do estado, então aqui em Champaign nós estamos no centro, indo para o norte, indo para o sul, as condições são muito boas e a expectativa também é muito boa. É isso aí por hoje e aí eu passo para você, Alexandre. Buenas, Lucas! Passando para atualizar vocês então da região centro-norte, falando aqui direto do estado de Nebraska. Uma semana que nós tivemos algumas chuvas, principalmente nas Dakotas, 30 milímetros na parte leste e central da Dakota do Norte, né? Um estado que vem recebendo boas chuvas aí durante a safra. Já o leste da Dakota do Sul também teve aí 30, 40 milímetros, chuvas consideráveis. Já que em Nebraska a situação permanece bem crítica, pouquíssimas chuvas, né? Quase nenhum registro de chuva, né? Lógico que vão ter algumas chuvas aqui e ali, mas se a gente observar, agora já puxando o mapa da seca, né, que vem se agravando semana após semana, Nebraska está numa situação onde áreas têm seca extrema, né? Aí a gente fala mais do Nordeste, o que é bem atípico, né? Já que o leste da Nebraska costuma chover melhor, mas o Nordeste está com essa seca extrema
E nós temos uma seca excepcional, que daí seria, né, o último nível, o nível mais grave de seca, no sudoeste de Nebraska, áreas que têm maior produção de milho e também de trigo, mas muito milho irrigado ali, alguma coisa irrigada, alguma coisa de sequeiro, a situação ali é bem crítica. Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos aqui na sequência, um de uma lavoura de sequeiro, aqui na região centro-oeste de Nebraska, e depois vocês comparem com o vídeo seguinte, né, trazendo uma situação irrigada para vocês verem a importância, né, da irrigação aqui no estado de Nebraska. Vai lá! Pessoal, trazendo então um exemplo de uma lavoura de sequeiro aqui no estado de Nebraska, é uma situação bem preocupante, como a gente vem falado nos relatórios, vocês podem ver as folhas bem queimadas, tem chovido quase nada aqui, principalmente na parte central e oeste de Nebraska. Nós estamos aí com metade da chuva que seria prevista para o ano, até um pouco menos, em virtude do nosso inverno ter sido com pouca neve. Mas vou mostrar para vocês que tem muitas falhas, né, de espigas que não formaram. E aí eu trouxe também um exemplo aqui dessa área de sequeiro, depois a gente vai comparar como ele é irrigado, mas olha a falha na polinização, né? A gente vê principalmente na parte superior das espigas pequenas, né? Nessa situação aqui de novo, né? Focando numa falha de polinização que gera esses grãos sem fileira definida. Então, lógico que aqui não é uma realidade 100% do estado, mas muitas lavouras assim. Eu tive a oportunidade de ver lavouras queimadas assim, né? Com esse efeito de seca também na parte leste. Então, muito preocupante. Agora vamos ver como que é o cenário de uma lavoura irrigada, para ver se a gente consegue traçar aí um panorama de uma possível recuperação dessas áreas que tiveram seca, mas que tinham irrigação. Agora então, trazendo uma realidade de área irrigada, né? A gente teve a oportunidade de fazer alguns eventos de irrigação, principalmente em períodos críticos do milho, aí, florescimento, ou um pouco antes disso, né? Dentro no início do pendoamento e do embonecamento. E também agora no enchimento de grãos a gente tenta colocar aí uma polegada que daria 25 milímetros a cada 10 dias, né? Ou às vezes até uma vez por semana, porque tem sido bem seco. E o exemplo da espiga, né? Uma espiga de milho irrigado, mais completa, né? Eu não trouxe a outra do milho sequeiro, mas vocês veem pelo tamanho, mas não só isso. Olha a polinização, olha as fileiras bem definidas, né? Então eu acho que essa é a principal mensagem aqui, né, da importância que o estado de Nebraska, a irrigação no estado de Nebraska tem para uma situação de um ano extremo. A gente comentou em outros vídeos, convido vocês a voltar lá para ver como que funciona essa questão da irrigação em Nebraska, os limites de irrigação e principais épocas. Tá bem, pessoal? É isso aí. Bem interessante, né, de vocês verem essas diferenças. Eu convido vocês a visitarem o nosso vídeo da semana passada, onde a gente explicou a questão da irrigação aqui em Nebraska, o quanto é irrigado, quando é irrigado, né, qual a área, enfim. E fiquem atentos que a gente vai trazer convidados especiais no podcast, no AgroConnection Podcast, para falar sobre esse tema que é tão relevante para a agricultura, não só de Nebraska, mas em muitos outros estados. Nebraska sendo o principal, mas em outros estados do cinturão também. Vamos para o relatório? Beleza? Milho, embonecamento 100% praticamente, grão pastoso avançando muito rapidamente na região também. Formação do dente, Nebraska já quase com 40%, né? Isso implica nessa questão do calor e da seca, né? A gente vê essa aceleração, né? Acelera o ciclo das culturas e eu não vou me surpreender se a gente começar a colher milho aqui no estado de Nebraska nas próximas 2 a 3 semanas, bem antes do que é o normal. Tanto que milho maduro já tem 3%, né? Se a gente vê essa nova estatística divulgada pelo USDA. Condição na lavoura, o que a gente observa aqui em Nebraska é uma deterioração semana após semana, como eu venho falando toda semana para vocês. Nessa semana nós temos 11% excelente, 31% bom, né? Caindo aí de 36 para 31 e 28% razoável. As áreas ruins e muito ruins de milho em Nebraska já somam 30%, ou seja, praticamente 1/3 do milho em Nebraska é ruim ou muito ruim. Já na Dakota do Sul também, tivemos uma leve piora, não tanto quanto em Nebraska. Os números lá dão conta de 7% excelente, 41% bom e 30% razoável. E na Dakota do Norte, uma situação um pouco mais estável, conforme a semana passada. A gente teve um aumento na área excelente, uma diminuição na área boa, mas se a gente colocar na balança, está estável, né? Como eu disse no início do vídeo,
tivemos algumas chuvas que ajudaram lá e as temperaturas mais amenas, não só na Dakota do Norte e Dakota do Sul. Aqui em Nebraska a gente vê manhãs mais frias, mais amenas e à tarde aí a temperatura chegando nos 31, ontem fez 33. Então a gente tem os últimos suspiros aí do calor aqui pela região Centro-Norte. Soja, vamos para a soja, florescimento praticamente finalizado aqui na região. Mesma coisa para formação de vagem, nós temos aí valores próximos de 100%. E a condição da soja na lavoura, aqui nós temos um cenário um pouquinho diferente do milho, né? Onde em Nebraska, no milho a gente viu que teve uma piora acentuada, aqui foi uma leve piora, piorou pouca coisa, né? Mas em linhas gerais a soja em Nebraska é bem inferior a anos anteriores e principalmente se a gente comparar com os outros dois estados, as Dakotas, Nebraska está bem atrás, é uma safra que realmente não é boa aqui no estado que tem irrigação como a sua marca registrada. Então, Nebraska tem 10% excelente, 36% bom, 32% razoável. Dakota do Sul, nós temos uma situação mais estável com relação à semana anterior, mantendo 6% excelente, 49% bom e aí um aumento na área razoável, 37%, ou seja, alguma coisa do ruim, muito ruim, veio para o razoável. Já a Dakota do Norte, para nós finalizarmos de soja, tem uma situação estável, né, com um aumento das áreas excelentes, diminuição da área considerada boa e também aumento da área razoável, aí agora temos 37% razoável. Para a semana, temos poucas chuvas para os três estados, né, nós estamos numa época do ano que chove pouco, né, os valores aí não devem passar de 15 a 20 milímetros, se concentrando mais no sudeste, na pontinha sudeste de Nebraska e também bem espalhados na Dakota do Sul e do Norte, ou seja, a gente tende a ver melhores chuvas nas Dakotas, mais uma vez, e poucas aqui no Nebraska. Aqui da região Centro-Norte era isso pela semana. Fernanda, volto contigo então para falar dos Grandes Lagos. Até semana que vem. Olá, Alexandre! Olá a todos os amigos e amigas conectados aqui no AgroConnection. Bom, essa semana eu tô aqui para falar da região dos Grandes Lagos e vamos começar falando um pouco sobre o clima lá. Bom, o que passou esses últimos 7 dias? Em Minnesota tivemos chuvas bem distribuídas por todo o estado, recebendo aí de 25 a 60 milímetros. Wisconsin teve chuvas, mas mais na região oeste do estado, o que faz a divisa ali com Minnesota. E Michigan teve na região leste algumas chuvas bem distribuídas. Para os próximos 7 dias, algumas partes de Minnesota e Michigan vão receber chuvas, mas os maiores volumes eles vão estar concentrados lá no estado de Wisconsin. Então, esse é o panorama aí com relação ao clima nos últimos 7 dias e o que vamos esperar. E vamos direto agora para o relatório do USDA. Então, olhando aqui esse primeiro mapa, milho em estágio de embonecamento, está quase atingindo a sua totalidade, 99% a 100% aí, com Michigan sendo o estado que tem 5 pontos percentuais acima da média histórica. Já para milho em estágio de grão pastoso, está variando aí de 59% a 71%, Minnesota bem inferior à média histórica, aí, 11 pontos percentuais. E o milho em estágio de formação de dente, os números estão começando a aumentar aí, temos de 11% a 24%, novamente com Michigan à frente, 9 pontos percentuais acima da média histórica. Bom, e o gráfico mais importante aqui, condições das lavouras de milho. Então, como vocês viram nos últimos gráficos que eu mostrei, Michigan ele está bem à frente em termos de fenologia do milho. Mas, quando olhamos as condições das lavouras, tanto Michigan quanto Minnesota têm as maiores porcentagens das lavouras em condições razoáveis do que excelentes. E Wisconsin é o estado aí na região dos Grandes Lagos que está liderando em termos de condições das lavouras de milho, com 43%, somando aí em condições boas ou excelentes. E vamos olhar para a soja agora. Em termos de florescimento, está atingindo aí quase a totalidade, 100% na região dos Grandes Lagos. E soja em formação de vagem temos valores de 84% a 94%, com Michigan aí novamente à frente com relação à média histórica. E para as condições das lavouras de soja, o que a gente vê, pessoal, é um quadro bem semelhante com o milho. Então aí Michigan, ele está à frente em termos de fenologia de soja, o mesmo a gente viu para o milho, mas isso não se observa em termos de melhores condições das lavouras. Na verdade, Michigan é o estado comparado com Wisconsin
e Minnesota, que tem as piores condições das lavouras. E aí a gente se pergunta, né, quais são algumas das razões para isso que a gente está observando lá em Michigan. Então, eu fui procurar um pouco no site de extensão das universidades lá em Michigan para tentar entender o que o pessoal está observando lá. Bom, algumas coisas que eu li que estão sendo reportadas lá em Michigan. Muito incidentes com relação a granizo, chuva de granizo, ventos fortes que podem estar aí danificando as lavouras. Também, em termos de pestes, temos mofo branco na cultura da soja, que está afetando lá alguns campos. O tar spot, que a gente cobriu semana passada, se você não viu o vídeo da semana passada, clica lá para entender melhor o que é tar spot. E o tar spot foi confirmado em 5 municípios ou condados, que eles chamam aqui, lá no estado de Michigan. Então, isso aí são alguns dos desafios que os produtores lá estão enfrentando e pode estar aí afetando e mostrando esses números que a gente está vendo no relatório do USDA. Bom, pessoal, por essa semana é o que temos aqui para a região dos Grandes Lagos, mas eu quero hoje convidar uma pessoa especial para falar com a gente. 2 semanas atrás eu mencionei que teríamos aí o Luan Oliveira falando para a gente como ele reporta esses números para o USDA. Então o Luan vai trazer aqui para a gente uma explicação muito bacana de como ele toda semana vai aos campos e reporta os dados que a gente traz aqui para vocês do USDA. Então, Luan, muito obrigada por falar aqui com o pessoal do AgroConnection e é com você. E depois do Luan, eu chamo o Carlos aqui para falar para a gente o que está acontecendo lá no Kansas e da região da onde ele reporta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luan Oliveira, engenheiro agrônomo. Atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos, trabalhando como agrônomo extensionista para a Universidade de Nebraska. Eu fui convidado pelo pessoal da AgroConnection para falar sobre o Crop Progress Survey da USDA. A gente que trabalha como agrônomo extensionista aqui nos Estados Unidos para faculdades, a gente trabalha em parceria com a USDA para coletar os dados para o Crop Progress Survey, para enviar esses dados para a USDA semanalmente. Então o pessoal da AgroConnection me chamou aí para explicar um pouco como que a gente faz, tá ok? Então vamos lá. Eu tô com o meu relatório aberto aqui e uma das respostas que a gente tem aí no Brasil, né, no mundo inteiro, sobre a safra aqui dos Estados Unidos, é sobre a umidade do solo. Então, como que eu meço essa umidade do solo? Estou aqui com o meu computador aberto agora e ele está conectado a um sensor de solo. Então eu vim coletar os dados de umidade. Eu tenho sensores de solo aqui espalhados pela minha região e eu coleto essas informações semanalmente nas camadas superficial e mais profundas do solo. Então eu tenho sensores aí variando de 15 centímetros a 1,20 m, tá ok? Próxima pergunta é sobre a condição da cultura, correto? Tanto milho quanto soja. Já que a gente está na lavoura de milho aqui agora, eu já tirei uma espiga. Como que eu faço para avaliar isso? Primeira coisa que a gente avalia quando a gente chega numa cultura é como ela está se demonstrando, correto? Aqui, nesse caso, esse milho ele está muito bem cuidado, é uma área irrigada. Como vocês sabem, a gente está sofrendo bastante com a seca aqui. Mas esse milho em específico é de uma área irrigada e a gente também tem que verificar a sanidade da cultura, correto? Então, a gente tem as respostas que vocês têm aí pela USDA é sobre que a cultura está muito pobre, razoável, boa ou excelente, correto? Então, nesse caso aqui, a gente avaliaria esse milho como uma cultura, como esse campo, no caso, né, como um campo entre bom e excelente, que no caso aí vai vir a entregar, né, produtividades aí um pouco maiores do que a média da região. A próxima resposta aí do relatório da USDA é sobre o progresso, o Crop Progress Survey, né? Então a USDA, um pouco mais cedo na safra, eles pedem como é que tá os estágios vegetativos, e aqui é a mesma coisa, só que
Nesse caso eu tenho 3 opções para responder e eu tenho que vir aqui avaliar para ver como é que está o progresso da cultura. Esse milho aqui no caso, ele está ainda em estado de enchimento de grãos, não chegou no dente ainda. É um milho que não que está um pouco atrasado, mas que vai ser colhido um pouco mais tarde aí na safra, porque a gente já tem milho que está em maturidade fisiológica. E eu tenho que rodar alguns campos para ver aí realmente como é que está o nosso milho aqui na região. Eu já tenho milho que está em maturidade fisiológica. Nesse caso aqui a gente ainda está em enchimento de grãos. E esses números eu respondo em porcentagem para a USDA, tá ok? Tudo isso eu faço para o milho, eu faço para a soja também. Como eu falei, eu tenho diversos sensores de umidade de solo instalados aqui pela minha região para responder com bastante critério aí para a USDA o relatório. Espero que vocês tenham gostado desse curto vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar aqui para mim. Pede o meu contato aí para o pessoal da AgroConnection, que eu vou estar disponível para responder. Um abração. Olá, Fernanda, muito obrigado pelas informações. E agora, antes de falar sobre o Kansas e Missouri, eu vou chamar o Jonathan Barro, mais um brasileiro aqui pelos Estados Unidos. Ele está lá no Kentucky e vai falar conosco sobre o manejo de doenças na cultura da soja. Jonathan, é contigo. Olá, amigos e amigas do AgroConnect. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre os desafios que os produtores têm com relação ao manejo de doenças de soja aqui no estado de Kentucky e também de forma geral nos Estados Unidos. Bom, em primeiro lugar, o principal desafio com relação às doenças de soja nos Estados Unidos é o nematóide do cisco, causado por Heterodera glycinis. O manejo desse nematóide se dá pela utilização de cultivares resistentes em rotação com culturas não hospedeiras. Uma doença que tem sido muito relatada nessa safra aqui no estado de Kentucky é a síndrome de morte súbita, causada pelo fungo Fusarium vermiliforme. O manejo dessa doença inicia na escolha das cultivares mais resistentes disponíveis no mercado e também pelo uso de tratamento de sementes. No entanto, em campos que têm uma alta população do nematóide do cisco, podem resultar em sintomas mais severos dessa doença, assim como em campos em que foram semeados mais cedo, com temperatura de solos mais amenas. Com relação às doenças foliares, ganham destaque a mancha olho de rã, causada pelo fungo Cercospora sogina, e a mancha parda, causada pelo fungo Septoria glycinis. Nos últimos anos, a mancha-alvo, causada pelo fungo Corynespora cassicula, vem ganhando muito destaque, principalmente nos estados do sudoeste americano. O manejo dessas doenças se dá principalmente pela escolha de cultivares resistentes quando disponíveis e também pela utilização de fungicidas. No entanto, nos últimos anos, relatos de resistência às estrobilurinas, no caso do fungo Cercospora sogina, agente causal da mancha olho de rã, vem sendo um grande desafio para o manejo dessa doença. Desde o seu primeiro relato em 2010 no Tennessee, populações desse patógeno resistentes às estrobilurinas vêm sendo detectadas em mais de 20 estados produtores de soja nos Estados Unidos. E muitos de vocês devem estar se perguntando, mas e a ferrugem da soja? Bem, pessoal, a ferrugem da soja não chega a ser um grande problema aqui nos Estados Unidos, devido aos seus invernos rigorosos, que auxiliam no manejo do inóculo e também auxiliam a controlar hospedeiros alternativos e plantas voluntárias no campo. No entanto, em alguns casos, o inóculo pode chegar aos campos, principalmente dos estados do sul, como Mississippi, Alabama e Geórgia. E aí sim, nesse caso, algumas perdas são esperadas e a aplicação de fungicidas é recomendada. Mas geralmente esse inóculo chega no campo em estágios mais tardios do ciclo da cultura, quando o grão geralmente já está formado. E aí as perdas não chegam a ser tão significativas. Nessa safra, por exemplo, apenas 2 casos de ferrugem de soja foram detectados no estado de Alabama e 6 casos no estado da Geórgia. Bem, eu me despeço por aqui, mas se vocês tiverem mais dúvidas com relação ao manejo das doenças da cultura da soja aqui no estado de Kentucky ou de forma geral nos Estados Unidos, vocês podem me contactar pelas redes sociais LinkedIn, Instagram ou então pelo Twitter. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Jonathan, muito obrigado por todas as informações. Agora, voltando aqui para o Kansas, vamos falar sobre a secura aqui desse estado. Como eu falei hoje, lá no nosso boletim do AgroConnection, que vai para as rádios aí na região
de Ijuí, lá no Rio Grande do Sul, está mais seco que o Grosso da Nona. Naturalmente, o Kansas ele é um estado mais seco, mas esse ano vem sofrendo muito com a má distribuição das chuvas. Nessa última semana, por exemplo, a chuva chegou só no leste do estado e não passou dos 10 milímetros. Na região oeste já se tem relatos de produtores cortando o milho para silagem ou apenas derrubando o milho para a palhada. Felizmente para os produtores daqui, a gente tem previsão de chuva para essa próxima semana, chuvas aí que devem, se der tudo certo, atingir a casa dos 20 até 40 milímetros. No Missouri não está muito diferente, porém a situação não é tão extrema. Diferentemente do ano passado, onde Iowa estava sofrendo com a seca, nesse ano o estado vem recebendo boas chuvas. A região leste do estado, que faz a divisa com Illinois, está em ótimas condições. Nesse momento a regra é, quanto mais ao oeste, mais complicada é a situação. Em relação aos números, o Kansas tem 94% do milho no estágio de embonecamento, Missouri 98% e Iowa 97%. Em relação ao estádio de grão pastoso, o Kansas tem 74%, Missouri 91% e Iowa 84%. Mudando agora para a formação de dentes, o Kansas tem 47%, Missouri 55% e Iowa 30%. A partir de agora, as lavouras vão chegando cada vez mais perto da colheita e nós já temos informação em relação à maturação. No Kansas temos 12%, no Missouri e Iowa nós temos 3% e 1% respectivamente. Em relação à condição das lavouras, como já falamos, destaque negativo para o Kansas e destaque positivo para o estado de Iowa. Bom, como prometido na semana passada, eu ia trazer o milho que foi plantado mais tarde e o milho que foi plantado mais cedo. Esse milho aqui ele foi plantado no início de junho e esse aqui na minha direita ele foi plantado no final de mês de abril. Esse milho aqui que foi plantado em abril, ele estava no estágio de florescimento durante as temperaturas muito altas aqui no Kansas. Esse milho aqui da minha esquerda, ele conseguiu escapar esse ano. Lembrando que o normal não é plantar o milho tão tarde. Além disso, você pode ver aí pela foto a comparação entre a espiga dos dois. O milho que está aí no estádio de R6 para o milho que está no estádio de R3. Dentro da pesquisa, isso é uma coisa que vem sendo estudada aqui nos Estados Unidos, que se tem a possibilidade de plantar o milho um pouco mais tarde para conseguir escapar aí desse momento das temperaturas altas e baixa distribuição de chuvas. Agora, para a soja, nós estamos bem perto de atingir o 100% de florescimento nos 3 estados, com o Kansas aí um pouquinho mais atrasado. Além disso, é difícil de achar plantas de soja nesse momento que não tenham vagem. No Kansas, 67% das lavouras já estão formando vagem, no Missouri 73% e Iowa 88%. Em relação à condição das lavouras, destaque mais uma vez positivo para a Iowa, com o Missouri acompanhando com uma condição melhor para a soja do que para o milho e novamente destaque negativo para o Kansas, onde a condição que predomina é a de razoável. A gente vai chegando ao final de mais um vídeo com alguns recados. O primeiro deles, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal do AgroConnection, assim você recebe todas as informações, não apenas o nosso vídeo semanal, mas também os vídeos do Crop Tour e do Minuto AgroConnection. Segundo, nas próximas 2 semanas não teremos a nossa atualização semanal, pois estaremos rodando todo o meio oeste aqui nos Estados Unidos com o nosso Crop Tour, uma parceria do AgroConnection junto com a RTC. E você já sabe, mais informações você encontra lá no nosso website www.agroconnection.net, no nosso podcast que está em todos os principais distribuidores de áudio do Brasil e nas redes sociais através do @oAgroConnection. Como a gente sempre fala, stay tuned!